O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos neste domingo a festa do batismo do Senhor, concluindo o ciclo do Natal. O evangelho proposto é Lucas capítulo 3, versículo de 15 a 22. O batismo, conforme relatam os evangelhos, é um dos episódios da vida de Jesus que os estudiosos mais consideram como um fato histórico, um evento real. Contribui para isso o fato de ser um dos poucos acontecimentos presentes nos 4 evangelhos, isto é, o mesmo texto contém Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Além da pluralidade literária, o que mais se tem levado em conta ao aceitar o batismo de Jesus como um fato histórico são os problemas de interpretação desse evento desde a igreja primitiva. Se não se tratasse de um evento concreto e importante da vida de Jesus, certamente os evangelistas teriam evitado tratá-lo em seus respectivos escritos. Quais são esses problemas? Ora, o batismo poderia levar as pessoas, inclusive muitos teólogos, a imaginar que Jesus fosse também necessitado de conversão, como os pecadores e um homem inferior a João. Essas interpretações aconteceram de fato desde os primórdios, inclusive na comunidade do evangelista Lucas, a primeira destinatária do evangelho de hoje. O fato de estar presente nos 4 evangelhos, de modo explícito nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, e implícito em João, não significa que os evangelistas narraram o batismo de modo igual. Cada um narrou o mesmo fato conforme as informações recebidas de suas fontes e as necessidades de suas respectivas comunidades. A pregação de João estava gozando de um grande êxito. Ele pregava um batismo de conversão e propõe um jeito novo de viver, incentivando o povo a produzir frutos, já que a religião judaica se encontrava em plena esterilidade com a decadência ética, moral e espiritual dos dirigentes do Templo de Jerusalém. A mensagem de João foi além do esperado. Até mesmo cobradores de impostos e soldados, pessoas abomináveis para o judaísmo da época, se interessaram pela mensagem de João. A pregação dele, portanto, sinalizava que um povo estava surgindo e com um espírito novo. O povo vivia sufocado pela dupla exploração do Império Romano e a exploração do Templo de Jerusalém. Roma cobrava impostos em excesso e o templo exigia ofertas e dízimo também em excesso, em nome de Deus. Por isso a expectativa pela vinda do Messias libertador aumentava cada vez mais. Dessa expectativa do povo, muitos se aproximavam e outros se aproveitavam também, se passando pelo Messias para roubar e explorar ainda mais. Por isso as dúvidas em relação a João Batista. O povo já estava certo de que ele era realmente um enviado de Deus, imaginando até que já fosse ele o Messias. O povo
estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias, versículo 15 de hoje. Porém, João tinha plena consciência do seu papel e de sua missão. De acordo com o evangelista, ele mesmo tratou de esclarecer que não era o Messias. Esse esclarecimento era muito importante. Portanto, para os ouvintes diretos da pregação, quanto para a comunidade do evangelista e os futuros leitores de sua obra, como nós, o próprio Lucas registra em seu outro livro, lá nos Atos dos Apóstolos, que mesmo quando João não era mais confundido com o Messias, o seu batismo continuava sendo realizado como se fosse o batismo cristão, pois as pessoas não compreendiam a diferença, e isso gerava confusão em algumas comunidades, como lá na comunidade de Éfeso, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Por isso a necessidade de fazer a distinção usando algumas imagens. A distinção entre o batismo e o que Jesus iria inaugurar depois, João esclarece a natureza do seu. Batiza com água, com um sinal externo de purificação e penitência. A água não penetra o íntimo da pessoa, embora importante, permanece na exterioridade. Por isso é necessário que venha aquele que é mais forte para batizar no Espírito Santo e no fogo. Assim, o batismo de Jesus, praticado pelas comunidades cristãs, inclusive a do evangelista, terá uma outra dimensão. No Espírito Santo, significa que esse batismo penetra no íntimo da pessoa e realmente transforma como o efeito do fogo. Embora o fogo seja também um elemento externo, usado nos escritos cristãos posteriormente, possui uma forma transformadora mais forte que a água. Se ambos os batismos permanecessem no plano simbólico, o de Jesus ainda seria superior, considerando o efeito visível do fogo. A verdadeira distinção entre os dois batismos, o de João e de Jesus, no entanto, está no conferimento do Espírito Santo. E esse só pode ser conferido por aquele no qual o Espírito Santo realmente desceu, como mostra a sequência do texto de hoje. Com a expressão, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, João está fazendo alusão a Israel e à humanidade inteira, como a esposa de Jesus, como noivo que vem ao seu encontro. Por isso, além de um gesto de humildade, para reconhecer o seu papel, a expressão também contém um alto teor teológico. Aqui ele cita a lei judaica do levirato. O gesto de tirar as sandálias era um rito que significava apropriar-se do direito de tomar a mulher viúva como esposa para lhe dar descendência. Ora, quando a mulher ficava viúva sem filhos, um dos seus cunhados ou outra pessoa do clã, conforme a ordem de idade, tinha o dever e o direito de tomá-la como esposa para gerar descendência com ela. Em caso de recusa ou de negociação, a passagem desse direito para um outro cunhado ou pessoa próxima era feita com o rito do descalçamento. O novo pretendente desamarrava as sandálias do titular, assumindo o direito de casar-se com aquela mulher. Assim, João deixa claro que não é ele o esposo, porque essa missão não lhe compete. O direito de fecundar Israel é exclusivamente de Jesus, para tornar novamente fértil aquela esposa explorada e tornada estéril, como uma viúva, pela elite sacerdotal da época de Jerusalém e pelo poder romano. Infelizmente, a liturgia de hoje salta alguns versículos, privando-nos de uma informação importante para compreender o batismo de Jesus no contexto da catequese de Lucas, a prisão de João Batista, que está ali nos versículos 19 e 20. Para combater equívocos e confusões a respeito dos papéis de João e Jesus e os efeitos dos seus respectivos batismos, Lucas faz questão de tirar João de cena para poder colocar Jesus em evidência.
Por isso, antes de apresentar Jesus indo ao batismo, ele diz que João foi preso. Os discípulos de João continuaram batizando mesmo após sua prisão. A obra toda de Lucas, isto é, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, tem as características de uma peça de teatro com as cenas e os personagens bem delimitados. Nessa engrenagem, ele nunca coloca Jesus e João na mesma cena, exceto na visitação, quando ambos ainda estão nos ventres de suas respectivas mães, Maria e Isabel. Tudo isso para deixar claro à sua comunidade que, embora contemporâneos, eles fazem parte de tempos diferentes no conjunto da história da salvação, como afirma mais tarde na frente. A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus. Tudo isso reflete o cuidado do evangelista com a catequese da sua comunidade, para não confundir João com Jesus. João é um personagem da antiga aliança, embora faça parte do processo de transição para a nova aliança. Em outras palavras, para o evangelista Lucas, ele ainda faz parte do Antigo Testamento como o último representante da lei dos profetas. Na continuação do texto temos a confirmação do batismo de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. É importante a forma como passa as informações. Jesus está com o povo, não se separa. O povo estava lá por necessidade de conversão e de sentido para a vida. Jesus não tinha necessidade disso. No entanto, por solidariedade, ele se junta a esse povo. Com isso, o evangelista antecipa a dinâmica da atuação de Jesus. Ele não pregará de púlpitos ou tronos, mas no meio do povo, olhando no rosto das pessoas, tocando as suas chagas, abraçando, dando a mão aos necessitados. Seu ministério será acessível a todas as pessoas. Um dos traços característicos de Jesus apresentado por Lucas é a sua assiduidade na oração, desde o batismo até a cruz. Nesse intervalo, entre o batismo e a cruz, são frequentes e significativos os momentos em que Lucas apresenta Jesus em oração. Através da oração se cria a intimidade com o Pai e abre caminho para o Espírito Santo se manifestar. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A imagem do Espírito Santo assumindo a forma corpórea é uma novidade na linguagem bíblica. Embora a tradução litúrgica traduza por visível, o mais correto é a forma corpórea, de acordo com o termo grego. Embora alguns estudiosos tenham tentado conciliar as imagens como o pairar do Espírito de Deus sobre as águas no princípio da criação, ou com a pomba que Noé soltou da arca durante o dilúvio, essas interpretações já não são mais convincentes. O acontecimento é inovador em tudo, até mesmo na simbologia. Ora, as imagens mais usadas para o Espírito Santo de Deus na Bíblia são o fogo e o vento. Inclusive, o próprio Lucas os aplica no episódio de Pentecostes. Porém, tanto o fogo quanto o vento simbolizam o Espírito Santo pela força e capacidade de criação e transformação. Em Jesus, essas imagens não teriam sentido, pois o Espírito Santo não desceu sobre ele para transformá-lo, mas apenas para confirmá-lo como filho amado do Pai e para tornar pública essa confirmação. O Espírito Santo preenche e transforma quem é carente dele, em quem já o possui em plenitude, como Jesus apenas confirma. Desde a sua geração na intimidade e encarnação no ventre de Maria, Jesus já possuía o Espírito em plenitude. A pomba evoca serenidade, tranquilidade,
paz e consolo. Não causa assombro algum. É esse o sentido da manifestação do Espírito com essa forma do batismo de Jesus. Ele não foi transformado pelo Espírito naquele momento, porque já era fruto desse mesmo Espírito. Mais importante que a forma corpórea de pomba, assumida pelo Espírito, é a comunicação reestabelecida entre a humanidade e Deus, não passando mais pela mediação das lideranças religiosas de Jerusalém, mas somente pela pessoa de Jesus. O céu se abre. Deus fala e afirma que o seu bem-querer, ou seja, a sua manifestação, não está nos inúmeros sacrifícios oferecidos no templo de Jerusalém, mas no seu Filho amado. Mesmo com ecos do Antigo Testamento, a afirmação de Deus aqui é completamente nova e significativa, superando todas as expectativas e promessas. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Messias que o povo esperava era apenas um servo de Deus e filho de Davi, o que seria o mediador a mais. Deus envia o seu próprio Filho como único mediador. A voz que sai do céu significa que Deus falando diretamente com a humanidade. Isso é realmente a inauguração de um novo tempo. Que a recordação do batismo de Jesus reforce em nós a necessidade de estarmos em sintonia com o Pai, ouvindo a sua voz com sensibilidade aos impulsos do Espírito Santo, que se manifesta nas diversas situações cotidianas. Que sejamos confirmados como filhos e filhas de Deus, em seu amor, para viver, como irmãos e irmãs, a missão que Jesus agora nos confia, porque nele nós somos batizados e por isso reflexo da mesma missão de Jesus. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.